Vereadora Juvenilde Silveira. Convido o vereador Hércules Costa. Senhor presidente, um bom dia a todos, aos colegas vereadores, onde eu deixo todos os meus cumprimentos. Cumprimento a todo o público presente, a quem nos acompanha de casa, através das redes sociais. Hoje uma sessão bem diferente, num horário que a gente não está acostumado, mas é até bom, né, que hora ou outra a gente discute a mudança de horário da sessão, para ver a participação popular, e é bom num dia de sexta-feira a gente também sentir como que é a demanda e tudo. Mas essa mudança ela se deu devido a algo muito importante, porque 6 vereadores dos 13 estavam em Brasília na participação que não é mais Marcha dos Prefeitos, agora eles mudaram o formato, é Marcha em Defesa dos Municípios, e realmente lá foram tratados de pautas para defender os municípios, porque é onde a ação ela acontece na ponta, é aqui dentro das cidades, enquanto nós vereadores que estamos sempre perto do povo, colado no corpo a corpo, que ouve cada necessidade, cada demanda, e aí a gente leva aos deputados estaduais, federais, senadores, e assim vai. Então, essa marcha em defesa dos municípios foram 4 dias intensos que nós tivemos que nos dividir entre acompanhar as palestras, os estandes que estavam lá expostos, a também não só visitar, mas fazer os nossos pedidos, levar as nossas demandas aos deputados federais de Pernambuco, aos senadores. E aí eu quero começar agradecendo ao prefeito George Duarte por ele nos ceder o espaço na sua agenda para estar acompanhando nessas demandas que muitas delas são nós vereadores que levamos até o prefeito. As necessidades ali na área da saúde, da educação, da infraestrutura, porque é no dia a dia, no corpo a corpo, é no contato com o povo que a gente sabe das necessidades. E nada mais do que ser justo em falar que os vereadores eles sempre estão fazendo isso no seu dia a dia, acompanhando de perto cada necessidade da nossa população. E aí eu pude também levar alguns ofícios desses, protocolei na área da saúde, na área da educação, do esporte e da infraestrutura, que são pedidos que a população tem me procurado, tem levado às necessidades, e a gente, numa viagem como essa em Brasília, não poderíamos também deixar de protocolar os nossos pedidos, seja ele nas demais áreas que for. E aí eu acredito que o ponto principal de nossa viagem foi justamente a reunião com o nosso prefeito George Duarte, com a governadora Raquel Lira e com o ministro de Desenvolvimento Regional, Valdez Góes. E aí, nobres colegas, ao público presente que nos acompanha, o assunto foi um só, não teve mudança. A gente foi para falar do sistema Itaparica, levar as preocupações que tem nos afligido há muito e muito tempo, isso é verdade. Como o vereador Yuri aqui colocou antes, a gente vinha discutindo e realmente, eu acho que eu nunca vi uma determinação de um governador do estado, que no caso a governadora Raquel Lira, em realmente querer resolver uma problemática que é de responsabilidade do governo federal. Mas aí a gente não vai ficar só jogando a responsabilidade no governo federal. Nós, enquanto agentes políticos, enquanto agentes públicos, que está ali para ouvir, está perto do nosso povo, nós temos também que fazer parte disso, das cobranças, levar as necessidades. E aí a reunião foi tão proveitosa que a gente já saiu com respostas. A gente saiu com a garantia do ministro de que vai pagar a conta, que vai garantir o pleno funcionamento, mas o principal ponto de debate foi justamente a revitalização desse sistema, vereadores. É justamente ver o que é que está de errado nele, que está consumindo a mais de energia, a implantação da energia solar, que eu acredito que é o maior gargalo hoje, a gente precisa, o mundo avançou, nós somos ricos em energias renováveis, nós temos essa riqueza dentro da nossa região, então precisamos investir. O ministro, ele foi totalmente
nos ouviu lá, ouviu as nossas necessidades. O prefeito George passou a preocupação e também do descaso da Neoenergia com esse corte de energia aí na nossa cidade, e que aí é importante a gente deixar claro que a Neoenergia quis jogar a culpa para os agricultores, a culpa para os moradores que estavam ali protestando por algo que eles têm direito. Então eu achei isso um absurdo. Essa moção de repúdio, presidente, representa realmente todo o repúdio que nós vereadores, que o município de Santa Maria tem e tem hoje com a Neoenergia. É um descaso imenso, é uma falta de respeito com a nossa população, com o nosso povo, em cortar. Eu vi que quando eles falaram que não estavam conseguindo lá acessar a subestação, porque os agricultores tinham invadido, a gente viu que era mentira. O prefeito se colocou à disposição em dispor todo o policiamento necessário, falou com o comandante, desde cedo, falando com a governadora falando com o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional. Então é uma força-tarefa que a gente faz para que tenha o pleno funcionamento e que o nosso povo tenha a qualidade necessária de vida. Então, esse sistema Itaparica, que abrange não só a nossa cidade, mas também outros municípios. E aí, Santa Maria da Boa Vista, nós atingimos diretamente mais de 18 mil pessoas com esse corte de energia e com essa problemática de toda a dívida. E aí, nós passamos a necessidade, salientamos que somos o maior produtor de banana e goiaba do Brasil e que 70% dessa produção vem do projeto Fugêncio, e essa dificuldade a gente não pode passar mais. A governadora deixou bem claro para o ministro, e George também falou a mesma coisa. Isso jamais poderá se repetir. Um corte de energia desse irresponsável, onde você ali prejudica diretamente a vida das pessoas, dos nossos comerciantes, da saúde em principal do município, porque talvez, e a gente agradeceu a Deus por não ter nenhum paciente dependendo exclusivamente de algo que fosse ligado na energia, e mesmo assim a gente correu o risco de perder vacinas, de ter um prejuízo ainda maior. Mas, de antemão, o prefeito disponibilizou também alguns geradores e conseguimos manter por parte o que estava acontecendo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que a política ela tem que ser feita dessa forma. Os problemas eles vão ter, os problemas vão acontecer, e nós, enquanto agentes políticos, nós temos que correr atrás dessas melhorias. Então, a gente estava um pouco preocupado, porque realmente a agenda do ministro ele tinha vários compromissos fora de Brasília, mas a governadora foi incisiva em fazer questão de nos levar os vereadores para que participássemos dessa reunião, sentamos na mesa, mostramos o problema e levamos as soluções necessárias. A gente precisa realmente revitalizar esse sistema Itaparica para entregar aos agricultores de forma correta, com energia solar, com um sistema que não consuma mais do que ele precisa, para que possamos não só ter o pleno funcionamento, como também a expansão desse sistema. Então, essa viagem ela nos trouxe bons frutos justamente por essa reunião para falar do sistema Itaparica. E aí também, como Yuri passou, Wagner também, sobre os investimentos que Santa Maria vai receber. É sempre bom a gente estar em Brasília com o prefeito, porque ele nunca volta com a mão abanando, que nem a gente fala, né? Sempre volta com a mala cheia, não só de conhecimento, mas também de muito investimento para Santa Maria da Boa Vista. São recursos que vão ser usados em várias áreas do nosso município, e é assim que a política tem que ser feita, é assim que nós temos que correr atrás, não só de recursos. A gente não sai daqui para Brasília pegando escala longa, se cansando por brincadeira, porque a gente acredita em que nosso município ele possa avançar cada vez mais, e nós, vereadores, temos essa responsabilidade de buscar, de correr atrás, e é isso. Hoje eu acredito que os 6 que estavam nessa viagem dormiu poucas horas, porque a gente está aqui já praticamente virado para a sessão de hoje, porque nós temos a responsabilidade com o nosso povo e não podemos abrir mão. À tarde estaremos aí recebendo mais um maquinário do senador Humberto Costa, e aí que eu quero agradecer a ele também por nos receber no seu gabinete, nos ouvir as nossas demandas e atender a nossa população. O maquinário aí um minutinho.
um maquinário que vai atender muito bem ao interior do nosso município. Vereador Pica-Pau, fica à vontade. Aqui eu quero desejar um bom dia a todos, meus presentes. Eu tenho convivido, Nobre, questão do projeto Fulgêncio. Não nasci lá, né, mas estou aqui desde novinho. Conheço tudo que tem a ver com o projeto Fulgêncio, questão Itaparica. Quando a gente fala Itaparica, é porque são todos os projetos numa causa só, né? Agradecer a todos que estão empenhados em resolver. Mas aí onde está? Muitas vezes, nobres, nós políticos, quando eu digo nós políticos, é porque a gente, quando é político, infelizmente a gente é um vereador totalmente diferente lá em Brasília. Mas aí onde está? Dizer o seguinte: quando a gente, né, lá em Brasília, começa a praticamente a privatizar, a pior coisa que teve, principalmente para a questão do Itaparica, foi privatizar a Eletrobras, né? Por isso que está na situação que está aí hoje. Eu acho que nenhuma das empresas brasileiras, dependendo de quem esteja lá, não é para ser privatizada ou vendida. É um erro grande. É um dos maiores erros a gente pegar as estatais brasileiras e vender. Vender. É o que acontece hoje com a gente, com os projetos de Itaparica. Né? O governo tirou todas as pessoas de lá, os reassentados que tem hoje, colocou nos projetos e tinha um acordo. Um acordo. Aí, depois de muitos e muitos anos, né, infelizmente, pessoas que não vivem aqui, que não sabem da situação, não sabem o que é ser, não sabem o que é uma agricultura, vão lá, privatizam e vendem. Aí está na situação que está hoje. E eu sou sincero em dizer a vocês, tem Chesse era quem resolvia esse projeto de Itaparica. Depois que vendeu, acabou-se. Já era. Então, assim, todos nós, nobres vereadores, deputados, todos, temos que estar todo mundo numa luta só, como a gente está hoje. Agora à tarde a gente está sentando hoje com o senador Humberto Costa, que está vindo à cidade, né? Nós do Partido dos Trabalhadores vamos ter reunião com ele, ver algumas demandas, e principalmente conversando, que a gente já vem de longos e longos dias aí conversando sobre esse processo de Itaparica, né? De ver se realmente vai ter uma solução. A gente viu a governadora se dedicada, fazendo o possível lá, tentando organizar. A gente viu aí o governador da Bahia também da mesma forma, e a gente tem fé que vai resolver, até porque tem que ser resolvido. Não existe estar dessa forma toda hora, uma briga, corte e não corte. Eu acho, dependendo do governo que esteja lá, pode ser A, B ou C. Eles têm que entender que ninguém, nenhum dos produtores, nenhum dos reassentados pediu para estar aqui, não. Tá? Porque, infelizmente, tiveram que fazer uma barragem para gerar isso para eles e jogar todo mundo aqui. Então, tem que ter a responsabilidade, tem que ter mesmo e tem que resolver. E aí, obrigado, presidente. Nobre. Valeu, vereador. Eu que agradeço a sua participação e realmente a gente tem que estar engajado em busca dessas melhorias. E é a primeira vez realmente que eu vejo um governador, uma governadora, no caso de Raquel Lira, em a preocupação, porque quase dava errado essa agenda devido à disponibilidade do ministro de não estar em Brasília, mas aí ela pegou ao pé, nos recebeu, nos levou, fez questão de que os vereadores também participassem, porque a gente sabe da luta, na hora que teve toda a problemática, que teve os protestos e tudo, a gente estava se movimentando justamente aqui dentro da cidade, o prefeito falando com a governadora, falando com a Casa Civil, para que a gente viabilizasse essa reunião com o ministro, para que realmente resolva. O senhor está certo, os agricultores eles não pediram para estar aqui, mas a gente tem que olhar para frente, ver o que está errado, que foi para trás, e olhar para frente, buscar essas soluções necessárias e deixar um sistema que esteja em pleno funcionamento e da forma adequada, com energia solar, um sistema que seja revitalizado, porque a gente não pode mais assumir um risco de ter uma energia cortada do município por inteiro. Aqui eu trouxe a informação que foi mais de 1 milhão perdido em alimentos aqui dentro do município. E aí, das escolas, quem é que vai pagar? Porque terá que ser comprado de novo algo que já foi pago. E aí quem é que vai pagar
todo esse prejuízo? Quem vai pagar o prejuízo dos nossos comerciantes que perderam muitas coisas, alguns medicamentos que a gente não conseguiu manter? Então, a nossa preocupação é essa. Quando tem as problemáticas, nós, enquanto políticos, a gente tem que estar se movimentando sim. Fizemos questões de estar lá em Brasília, levando essa problemática, e eu acredito, Yuri, que foi a primeira vez que a gente chegou e todos já estavam com conhecimento do que era o assunto e querendo resolver. Por isso que eu agradeço muito ao ministro Valdez Góes pela sua disponibilidade e pela sua vontade de resolver e de entregar e deixar o sistema da forma como o nosso povo merece, para que a gente possa cada vez mais produzir, a gente possa continuar sendo o maior produtor de banana e goiaba, e futuramente de manga, de uva e de acerola, e assim vai. Então a gente precisa fazer isso, é a política, é a boa política que a gente precisa correr atrás e buscar cada vez mais investimentos. Presidente, eu agradeço a parte e muito obrigado. Da comunicação de lideranças, não